Olá, tudo bem? Eu trago um assunto novo aqui para vocês hoje. É um projeto que eu estou desenvolvendo já há algum tempo, há quase 2 anos, e o objetivo desse projeto é um novo curso, um novo treinamento através de videoaulas, um treinamento à distância, para a formação de profissionais na atividade de consultoria em segurança do trabalho. Nesse material, videoaulas, material didático, aulas online ao vivo, aqueles bate-papos, eu quero transmitir a você, profissional em segurança do trabalho, que tem por objetivo as atividades de consultoria, quero transmitir a você meus quase 35 anos de experiência nessa área de segurança do trabalho. Então, todo o meu projeto ele está baseado nisso tudo que eu vou te mostrar agora. Veja aí. Deixa eu contar uma história para vocês. Há algum tempo, acho que uns 2 anos atrás, um pouco antes de eu começar esse projeto, uma moça, não me lembro o seu nome, nem da onde era, ela estava se formando no curso de técnica de segurança do trabalho. E ela constantemente me fazia consultas no Facebook. E nessas consultas que ela me fazia, eu percebia que ela tinha poucas informações sobre o assunto, sobre segurança do trabalho, para quem já estava concluindo um curso. Então, eram perguntas muito primárias sobre PPRA, sobre CIPA, de que quem está terminando um curso de segurança do trabalho, técnica de segurança do trabalho, já nessa altura de final de curso, não poderia ter essas dúvidas. A certa altura da conversa, ela demonstrou assim uma falta de esperança de conseguir emprego, porque já não havia conseguido estágio. Então, disse que confessou para mim que não ia conseguir nenhum emprego. E então, ela me disse que ela iria desenvolver atividade de consultoria, que ela não ia procurar emprego, ela ia trabalhar com consultoria em segurança do trabalho. E aí ela me perguntou o que eu achava, né, dela trabalhar na área de consultoria. E eu fui sincero com a moça, dizendo que, com o nível de conhecimento que ela tinha, pelo fato de recém estar se formando na área, ela teria poucas chances nessa área de consultoria. E aí ela me perguntou por quê? Eu respondi, porque na área de consultoria você vai resolver o problema das empresas e não trazer mais problemas para a empresa. E para você resolver os problemas de uma empresa, dando consultoria, você tem que ser um profundo conhecedor do assunto, da matéria de segurança do trabalho. Porque esses problemas eles advêm de uma necessidade legal, do cumprimento das normas regulamentadoras, de uma norma específica, enfim, é um problema legal, é um problema jurídico que a empresa tem. E aí, você, como consultor, tem que ter conhecimentos dentro dessa área para chegar na empresa, fazer o seu diagnóstico, resolver o problema da empresa. E para isso, você tem que ter muito conhecimento, tem que ter experiência, conhecer do assunto para resolver o problema da empresa. Então, para ser consultor, para exercer atividade de consultoria, a primeira coisa que se exige é conhecimento, conhecimento profundo no assunto de segurança do trabalho. E aí, a experiência depois vai ajudar, mas antes de tudo, os conhecimentos nas matérias de segurança do trabalho. O que é consultoria? A consultoria é uma atividade onde alguém, um profissional de determinada área,
vai vender os seus conhecimentos para alguém, obviamente que para uma empresa. Esse profissional vai oferecer para a empresa os seus conhecimentos para resolver um determinado problema, um determinado assunto. E no nosso caso, o consultor vai vender os seus conhecimentos na área de segurança do trabalho. E a empresa vai comprar o seu serviço, vai comprar os seus conhecimentos para resolver algum problema relacionado com a segurança do trabalho. E esse problema, ele pode ser no aspecto jurídico, no aspecto legal do cumprimento de uma das normas regulamentadoras, ou então através de algum relacionamento com um órgão público, como o Ministério do Trabalho, o Ministério Público do Trabalho, com um sindicato ou com outra empresa, com um fornecedor, com um cliente. Então, o fornecedor do serviço, o vendedor do conhecimento, é o profissional em segurança do trabalho, seja ele o tecnólogo, o técnico em segurança ou o engenheiro de segurança do trabalho que vai oferecer ao seu cliente, aquela empresa com algum problema, vai fornecer os seus conhecimentos para resolver esse problema da empresa que está comprando o seu serviço, comprando os seus conhecimentos. Então, temos que lembrar que o trabalho de consultoria, você, o consultor, vai vender o seu serviço, vai vender o seu conhecimento para resolver um problema do seu cliente. E o que é que você precisa para você ter esse conhecimento, ter essa capacidade para desenvolver a atividade de consultoria em segurança do trabalho? Veja o que é que você precisa. Quais são, então, os conhecimentos que você, profissional em segurança do trabalho, precisa ter para desenvolver a atividade de consultoria? Obviamente que quando eu falo desenvolver a atividade de consultoria, é o desenvolvimento de uma atividade com eficácia, né? Prestando um bom serviço na venda dos seus conhecimentos. E que requisitos são esses necessários para a atividade de consultoria? Primeiro de tudo, você deve ter conhecimento do assunto que você vai vender para o seu cliente. E que conhecimentos são esses? Basicamente, dois: direito do trabalho e direito previdenciário. Ah, mas então eu preciso ser advogado para ser um consultor? Não. Em matéria de segurança do trabalho, nós temos uma parte do direito do trabalho, o capítulo 5º da CLT, aquele que vai do artigo 154 ao artigo 200, que trata da saúde e da segurança no trabalho. Então, vou repetir: capítulo 5º da CLT, da saúde e segurança do trabalho, dos artigos 154 ao artigo 200. E nessas alturas que eu estou te falando, você já é um profissional da área, você já deve ter o entendimento, então, de que a Lei 6.514, aquela lá de 1977, alterou esses artigos da CLT do 154 até o artigo 200. E em 78, essa Lei 6.514 regulamentou esses artigos através daquilo que todos nós conhecemos, temos a obrigação de conhecermos, que são as normas regulamentadoras. Então, o profissional de segurança do trabalho, eu sempre digo assim: segurança do trabalho é legislação pura, é direito do trabalho. Por quê? As 36 normas regulamentadoras estão lá no capítulo 5º da CLT, e a CLT é direito do trabalho. Então, segurança do trabalho é legislação, é direito do trabalho.
Então, você deve conhecer essas normas regulamentadoras. Ah, tenho que conhecer todas? Não. Algumas delas você tem que conhecer profundamente. As outras, você tem que ter conhecimento, você tem que ter notícias dela para, no caso de necessidade do seu cliente, você orientar de como a empresa deve proceder para resolver o seu problema. Então, ali, NR1 você tem que conhecer, NR3, NR4, NR5 da CIPA, NR4 do SESMIT, a NR6 dos EPIs você tem que conhecer, a 7 do PCMSO, a 9 do PPRA, porque essas normas regulamentadoras se aplicam em todas as atividades, independente do número de empregado, independente da segmentação econômica da empresa, essas que eu citei se aplicam em todas. Depois nós temos algumas normas específicas, não é? A NR11, se for uma indústria na movimentação de materiais, a NR12, se for metalúrgica, máquinas e equipamentos, NR13, vasos sob pressão, NR17, ergonomia, a NR18 do PCMAT, lá na construção civil, e por aí afora, as outras normas regulamentadoras que são específicas. A NR15, que trata da insalubridade em qualquer atividade, para qualquer atividade que você for fazer consultoria, tem que conhecer a NR15. Em algumas atividades, você vai necessitar do conhecimento da NR16 sobre periculosidade. E assim, as demais normas regulamentadoras, você tem a obrigação de ter notícia, de saber do que é que ela trata. E aí depois, o direito previdenciário, aonde está o conceito de acidente do trabalho. Lá na norma previdenciária, você vai ter contato com a LTCAT, com o perfil profissiográfico previdenciário, com os conceitos de doença do trabalho, doença profissional e outros conceitos do direito previdenciário que estão intimamente ligados com a saúde e a segurança do trabalho. Então, são esses conhecimentos que você deve ter. E, além disso, conhecimentos práticos. Na parte de treinamento, se você tiver conhecimento em treinamentos específicos, treinamento de CIPA, treinamento de NR2, esqueci de citar ali atrás a NR10 sobre eletricidade, o treinamento na construção civil, treinamento em altura, de espaço confinado, enfim, todos esses treinamentos, se você tiver conhecimento prático, vai te ajudar no teu serviço de consultoria, tá? Então, antes de tudo, o que você precisa para desenvolver a atividade de consultor é conhecimento na área. E experiência? Claro que a experiência faz parte de tudo isso, não é? Mas como você está começando agora, você que está saindo da escola, você tem esses conhecimentos, mas não tem a experiência. E a experiência é só com o tempo mesmo que você vai adquirindo. Então, o mais importante é ter esses conhecimentos teóricos. O conhecimento prático você vai desenvolvendo. E aí, na medida em que o tempo vai correndo, você vai aprendendo, você vai errando, e a isso nós damos o nome de experiência. Tá certo? Vamos lá? Tem mais coisa pela frente. Muito bem. Agora que você já tem uma ideia do que é a consultoria e de algumas informações básicas para você se tornar um consultor, eu quero te dizer que você, em breve, logo nos próximos dias, você já terá acesso ao curso online na matéria de consultoria. Nesse curso, eu vou mostrar para vocês todo o conteúdo programático, todo o conteúdo das aulas, todo o material.
E aí você vai lá no Hotmart, vai fazer a sua inscrição. Eu vou disponibilizar uma página lá na internet, no site periciasdotrabalho.com.br. Vou divulgar aqui no Facebook, nas redes sociais, a forma de como você vai acessar, de como você pode comprar esse curso para você, profissional em segurança do trabalho, tecnólogos, técnicos em segurança do trabalho e engenheiros de segurança do trabalho, desenvolver essa atividade de consultoria em segurança do trabalho, tá certo? Nos encontramos lá no curso. Um abraço a todos.